Boa noite, povo de Deus, vocês estão bem? Estão com muito frio, sim ou não? Sim. Estou meio ali, não? Olha o seu irmão que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. De verdade, que bom que você veio. Meu nome é Rodolfo, sou membro da comunidade Cordeiro de Deus. Graças a Deus já fizeram mais de 21 anos que estou caminhando com Jesus. Sou casado, muito bem casado, graças a Deus, bem resolvido. Se Deus quiser, eu já tenho os planos com minha esposa de casar com ela de novo. Falei para ela que eu não casaria com nenhuma outra pessoa, a não ser que fosse ela. Então, se Deus quiser, o ano que vem nós já fazemos 25 anos de casados. Já estamos nos preparando para as bodas de prata. Tenho 5 filhos: Gabriel, João Miguel, Pedro, Rafael, Maria e Miriam. Todos eles estão envolvidos dentro da comunidade, dentro da missão hoje, graças a Deus. Queria convidar vocês a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 1. Eu queria que você somente focasse no versículo 8, amém? Você que trouxe a Bíblia, pega a Bíblia aí. Você que não trouxe, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, você vem para o encontro de oração, você não traz nem a Bíblia. Mas se você tiver com um iPhone, tiver com um super celular da Samsung, Motorola no bolso, e você não tem uma Bíblia para trazer para o grupo de oração, meu irmão, minha irmã, você quer o Espírito Santo de Deus mesmo? Você tem certeza? Sim ou não? Sim. Então tá bom, fica um recadinho para você aí. Um jovem chegou lá na comunidade e falou assim: tio, você me dá uma Bíblia? Eu perguntei para ele assim: deixa eu ver o seu celular. Aí ele mostrou o celular dele e falou assim: não, você vende então esse celular, traz você as Bíblias que eu vou distribuir para o povo. Nossa, tio! Eu falei assim: tio, o que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando? Tá fácil ir para o céu desse jeito, hein? Não tem a beira de um esforço mais. Aí aquele jovem olhou assim: é, tio, bem que falaram, né? Você tem hora que você dá umas pegadas nervosas. Eu falei assim: não. O céu é dos violentos, não é dos preguiçosos. Vamos fazer um esforcinho também, porque tem de verdade muita gente passando necessidade, mas também está cheio de gente muito acomodada, sim ou não? Sim. E o Espírito Santo de Deus nos tira desse conforto. Porque se você anda muito confortável, muito bem tranquilo na sua vida, não está tendo problema nenhum, saiba você, dobre os seus joelhos que alguma coisa está errada. Porque o diabo não dá descanso para ninguém. E enquanto caminhamos por essa terra, somos perseguidos até quando dormimos, até quando nós descansamos. Se você dá uma bobeada, já é. Então nós precisamos novamente retomar uma postura mais coerente pelo caminho que o Espírito Santo de Deus nos move a caminhar com Ele. Então não tenhas medo, muitas vezes, de ter uma postura mais firme dentro da sua casa. Eu já venho falando de casos que eu vejo que o público tem bastante pai e mãe aqui. Levanta a mão quem é pai e mãe aqui, pode levantar a mão. Isso. E eu venho trazer para você com propriedade que eu tenho 5 jovens dentro de casa e não fico para trás com nenhum deles. Jogo bola, faço Muay Thai, vou na academia, vou para a capela, vou na missa, rezo, faço missão, canto e vou para tudo quanto é lado também como missionário. E se eles falam para mim: ai pai, eu vou o quê? Reage, carinha, reage, que o céu é dos violentos, a gente não pode perder. E o Espírito Santo de Deus, ele está aí para nos auxiliar. Amém? Amém. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Então tá bom, pega comigo na palavra de Deus. Você vai me esperar no versículo 8. De verdade, lê comigo o versículo 8. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. De novo, eu vos batizei, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavras de vida e de salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas poderosas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os e nossos ao final da pecados. poderosa palavra de Deus. Irmãos, quando nós viemos nesta noite para cá, você não vem pelo nada.
Vou lá no grupo de oração. Eu vou por ir. De verdade, deixa eu perguntar, o que você veio fazer aqui no grupo de oração? O que você veio fazer aqui num grupo de oração? Vocês vão entender a convicção que o Espírito Santo de Deus tem em nós. Jamir, o que você veio fazer aqui no grupo de oração? Vou pegar o Jamir vem comigo. O que você veio fazer aqui, Jamir? Fala alto, povo, ouvir. Rezar. Miriam, meu amor da minha vida, solta a sua voz, ela já faz assim. O que você veio fazer aqui no grupo de oração? Fala assim, tem salinha das crianças, pai? Tem salinha das crianças? Leva, quer ir na salinha das crianças? Ali a tia já falou assim, eu levo você. Quando nós vamos ao mercado, por que você vai no mercado? Por que você vai no mercado? Por quê? Por que você precisa? Como você sabe que você precisa? Acabou o quê? E aonde avisou você que acabou a comida? E quem que avisou para você que tinha comida no armário? E outros falaram, é o bucho nosso que reclama, está na hora de comer. Nossa, cheguei lá no armário, como ela disse, nossa, mas não tem. Então você vai no mercado. E o que você vai fazer no pronto-socorro? Tomar injeção. Para quê? Porque eu estou doente. Por que está doente? Como você sabe que está doente? Porque eu fiz tremia e eu fiquei. Aí, está vendo? Em outras palavras, o seu corpo reclamou. Não é verdade? Então quer dizer que duas situações o nosso corpo nos envolve. No bucho, porque passa com a fome. E a segunda, quando nós estamos doentes. E o que nós viemos fazer aqui? Amém. Pode aplaudir esse irmão que ele entendeu. Quando nós temos fome, nós vamos ao mercado porque o bucho avisa. Quando nós estamos doentes, no nosso corpo enfermo, nós vamos ao pronto-socorro, por quê? Porque o nosso corpo nos avisa. E quando nós viemos para a casa de Deus, existe em nós que muitas vezes está doente, que se chama a nossa alma. Então nós temos que vir com essa convicção. Eu vim para o encontro de oração para quê? Da mesma forma que eu vou lá no mercado porque eu estou com fome, ou como eu vou no pronto-socorro porque eu estou doente, eu tenho que buscar essa convicção, porque esse primeiro cuidado tem que ser meu. Nós queremos muitas vezes resultados diferentes em nossas vidas, sim ou não? Sim. Mas nós temos que agir diferente. Nós não agimos diferente conforme o mover, o impulsionar do Espírito Santo. Nós agimos conforme nós acostumamos. Aí nós entramos na nossa comodidade. E quando nós entramos na nossa comodidade, é quando nós vamos nos apartando. Aí você vai perguntar assim: e ele vos batizará? Eu vos batizei com água, ele porém vos batizará no Espírito Santo. Essa narração de São Marcos que vai falar de João Batista nada mais é que é o filho de Isabel, que antes que a sociedade assim já a condenava, porque ela era já era de mais idade, então ela era velha. Então ela era rejeitada e deixada de lado, porque ela não tinha filho algum. Mas eis que o anjo Gabriel assim aparece a Isabel, aparece a João e faz todo o trabalho que João Batista está no ventre de Isabel. E nós vemos depois na narrativa em Lucas 2, quando nós vemos a linda narrativa da Virgem Maria, e o anjo ainda diz para ela: vai até Isabel, que ela já está no 6º mês, porque ela está no 6º mês, gente. Levanta e vai às pressas, não é isso que é dito para ela? Isso, pega aí a palavra de Deus e lê de novo no versículo 8. Eu vos batizei com água. Repete comigo: eu vos batizei com água. Ele porém vos batizará no Espírito Santo. Então naquele diálogo entre Isabel e a Virgem Maria, eis que quando Maria se apresenta diante de Isabel, no ventre dela estremece. E esse estremecer, meu irmão, minha irmã, quando nós buscamos essa graça do Espírito Santo de Deus, acontece um grande estremecer dentro de nós, a tal ponto. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com o microfone bem baixo, que eu achei que estava batendo alto aí. Está tranquilo assim? Tá bom.
a tal ponto que esse estremecer que acontecia ainda em João Batista, ainda acontece nos dias de hoje, quando você tem essa experiência pessoal com o Espírito Santo. João batiza com água, e muitas vezes nós ligamos ao nosso batismo aqui, ó. Só que não é desse batismo que estamos dizendo. João batiza com água. Na outra narrativa, no Evangelho de São João, ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus veio para o encontro de João, e ele batiza Jesus, e batizando Jesus, ele vê o céu aberto, ele vê o Espírito Santo descendo como uma pomba, sim ou não? Sim. E ele ouve aquela voz: eis meu filho muito Amado. amado. Qual foi a última vez que você fez a experiência pela primeira vez na sua vida? Qual foi a última vez que você fez a experiência pela primeira vez na sua vida? Você quer ver uma experiência que você tem? Por um instante, fecha os seus olhos. Isso. Estende a mão esquerda sua. Isso, assim. Imagina um limão nessa sua mão agora. Corta esse limão. Imagina aí você cortando ele. Vamos? Isso. Imagina você cortando o limão. Vai, usa as duas mãos. Você tem uma faca e um limão na mão. Corta aí em cima da sua mão. Isso. Agora pega uma rodela desse limão. Abre a boca. Espreme ele. Chupa. Abra os olhos aqui. Quem aqui chegou até, como que a gente fala, a defesa do nosso organismo, a encher a boca de água quando espremiu o limão? Salivar. Pode levantar a mão. Isso. Olha quantas pessoas acontecem. Por que isso acontece? Por causa da lembrança que está no nosso ser. Que um dia você chupou o limão, você sentiu o gosto e ainda permanece ainda. Só que o Espírito Santo de Deus não é uma lembrança do passado. Não é uma lembrança de lá daquele dia quando você chupou o limão. Ele é uma experiência que ele se atualiza conforme você se põe. Por isso que quando você vem a um encontro de oração, você tem que vir com definição, que eu vou lá para me fazer a experiência com o Espírito Santo de Deus. É isso. Por que João? Porque João simplesmente, depois que ele faz a experiência ali ainda no ventre de Isabel, aquele homem ele nasce. Só que, cara, de verdade, eu acredito muito que João Batista foi batizado no Espírito Santo ali, porque Jesus já estava no ventre de Maria, e só de estar diante de Isabel, porque Isabel, acredito que ela tinha um olhar muito baixo, porque ela era uma pessoa deixada muito de lado. Eu imagino quanta cura interior aquela mulher poderia ter que passar, porque ela não tinha filho e ela já tinha uma idade muito mais avançada. Mas quando é aquele encontro com Jesus ainda ali, que estremece aquele ventre, João Batista ele não cresceu uma criança qualquer. Vai dizer que ele é como ele era um beduíno, era deixado, era um homem que comia gafanhoto, mas naquela época os gafanhotos eles atacavam as lavouras. Os gafanhotos eram pragas que vinham, muitas vezes fechavam cidade. E ele comia gafanhotos e bebia mel de abelha. Ele não ia em qualquer lugar, ele não comia qualquer coisa, ele não andava com qualquer pessoa, porque nele havia já a ação poderosa do Espírito Santo, que é um dos últimos profetas, mas é o primeiro do Novo Testamento, e ele sabia a responsabilidade de carregar sobre si um chamado de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele faz isso, ele te chama, ele te batiza, mas ele também te convoca e te lança, te tira da comodidade. Não é para somente receber o Espírito Santo. Estou de boa, está de boa nada, o tempo está virando. Mas por quê? Porque no Antigo Testamento, que era a pessoa do Pai, ele se manifestava aos profetas. Depois veio o tempo do Filho, o Filho Cristo Jesus, o Senhor, o tempo messiânico. O que fizeram com o nosso Senhor? Crucificaram Ele. Mas viria também o tempo do Espírito Santo, aonde todo ser vivente seria batizado no Espírito Santo. Jovens teriam visões,
filhos e filhas profetizariam, sim, o derramamento do Espírito Santo aconteceria, mas depois do tempo do Espírito, o que ainda falta? A vinda gloriosa de nosso Senhor. Aplauda Jesus por isso. Irmão, fica de zóio na hora, carinho. Eu falei que você me avisa aí, mano. Todas as vezes que nós nos predispojamos de nós, dos nossos quereres, do nosso ser, das considerações das pessoas, do tapinha nas costas, das condenações dela, e nós vamos se aproximando ainda mais do Cristo, é coisa mais natural a perseguição também vir. E se você começar publicamente a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo mudou a sua vida, mais ainda vão te perseguir, para o bem ou para o mal. Existem 3 opções em nossas vidas: aquelas que vão dar um tapinha nas costas do Senhor, nossa, pregador fervoroso, homem de Deus, varão valoroso, ou aqueles que, nossa, aquele irmão grita demais, ele fala muito alto, tem que tirar o microfone. Essas 2 situações, nenhuma pode acrescentar, nem aquele que te dá tapinha, nem aquele que te critica também não pode te tirar. Mas há algo profundo que precisa permanecer: aquilo que você pensa de você, e aquilo que nós somos diante de Deus, porque a voz da nossa consciência é a voz do Espírito Santo, amém? Amém. E vou falar para você, porque isso quem garante para mim é o catecismo da Igreja Católica, que a voz da nossa consciência é a voz do Espírito Santo. Então busquemos também, nossos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, para viver uma vida no Espírito, não somente sermos batizados, mas de uma maneira coerente, assim como João Batista nos ensinava. Nos dias de hoje, eu não sei qual o deserto que muitas vezes você vai ter que ir, ou muitas vezes as condutas que vão ter que mudar, mas o batismo do Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa força tão profunda, que desperta em nós um desejo de viver a santidade em todas as situações, te coloca a ter muito mais uma postura, uma conduta. Aonde está esse irmão aqui? A última vez que eu tive aqui, eu acho que já faz mais de 1 ano, viu, irmão? Vou tomar uma água aqui. Eu pregava desse mesmo tema do batismo do Espírito Santo. Um jovem saiu de lá da capela, ele entrou por ali, ele sentou aqui no primeiro banco, nós oramos, e ele reconheceu, porque nós jogamos bola junto. Acabou o grupo de oração, todo mundo começou a fechar, aquele jovem ajoelhou aqui, Rodolfo, você reza por mim? Eu falei, com certeza. E você não vai embora daqui sem ser batizado do Espírito Santo. Nós começamos a rezar por ele aqui. Aí precisava fechar a igreja, nós pegamos ele lá no pé da árvore e continuamos rezando por ele lá. Depois ele foi embora. Ô irmão, Jesus é maravilhoso. Não vi mais ele. 1 ano depois, encontrei com ele na fila da confissão lá na paróquia Perpétuo Socorro. Eu estava saindo do confessionário. Eu saí do confessionário, quando eu cheguei perto do carro, ele gritou lá, Rodolfo! Olhei assim, Pai Jesus, irmão, enfermo, está vivo? Preciso falar com você. Filho, fala, carinho, estou te ouvindo, meu irmão. Você lembra aquele dia que a gente estava lá naquele grupo de oração, lá no Espírito Santo? Foi lendo. Eu tenho irmãos muito queridos naquele grupo de oração, chama Grupo de Oração Unidos em Cristo. E são valentes guerreiros que estão lá. Você chega lá, o carisma está bombando. Ah, mas por quê? Porque eles querem viver essa experiência do batismo do Espírito Santo. Então, cara, aquele dia que eu cheguei lá, eu falava com Deus porque eu já tinha tentado 2 vezes tirar minha vida. Uma, eu estava tentando jogar a moto atrás da carreta, eu ia, não ia. Depois eu peguei a corda, eu fui lá pro meio do mato. Eu fiquei com a corda na mão olhando para a árvore. E eu falava que se Deus não falasse comigo, de nada ia acontecer mais. Eu não aguentava mais. Aí eu fui para a capela lá em cima. E ele falou que lá na capela ele ouviu Deus falar, não é aí não. E ele pensava, nossa, mas é aonde então? E ele desceu da capela, quando ele passou aqui, ele me reconheceu.
Ele entrou aqui dentro e nós oramos. Aquele jovem já tinha saído da casa dele, já tinha deixado a esposa com 2 crianças pequenas, com 2 tentativas de suicídio. Sabe o que ele fez depois que ele saiu daqui? Que nós rezamos aqui para ele, que vocês fizeram esse encontro de oração, depois ele rezou lá no pé da árvore. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele montou na moto, voltou para a casa dele, ajoelhou na beira da cama e falou para a esposa dele: a partir de hoje a nossa vida muda. Esse jovem virou catequista aqui, tá? Esse jovem está como catequista. E sabe o que ele falou? Rodolfo, tudo que eu precisava aquele dia é o Espírito Santo. Eu estou falando para vocês que é algo concreto. Nós estávamos no rebanhão de carnaval esse ano, em fevereiro, isso? De fevereiro, março. Quando nós começamos a conduzir, estava eu, o irmão Éder, hoje coordenador do Ministério de Pregação. Começamos a conduzir batismo do Espírito Santo, e as pessoas que estavam querendo o Espírito Santo, começamos a rezar e pedir a graça do Espírito Santo, da maneira que nós estamos aqui. Um homem veio de lá do meio. Quando abriu o olho, eu falei assim: agora é a hora que eu vou tomar um pau. Mas Jesus, eu não arredo o pé daqui de jeito nenhum. Aquele jovem veio de lá do meio com o capacete na mão, e veio passando, e nós todos estávamos em tenda. Veio passando. Daqui a pouco ele parou diante de mim. Ele plantado em lágrimas. Ele falava assim: eu quero. Irmão, você quer, então você está no lugar certo. Vem aqui que é para você também. Batismo do Espírito Santo nele. Depois que ele se banhou de lágrimas, nós oramos, ele saiu assim, ó, não vi mais. Mas a única coisa que ele falou assim: irmão, eu estava passando de moto ali fora. Eu estava passando, alguma coisa me chamou e me trouxe. Eu estava no grupo de oração da São Perpétuo Socorro lá no Colonial. Estava ao vivo assim pelo Instagram também. Eu falei assim: ó, pode tirar o Instagram. Pode tirar, porque o Senhor quer algo muito profundo, pessoal com a gente aqui, batismo do Espírito Santo. E nós começamos a rezar, passou um cara com uma blusa de caveira lá na frente. Ele travou lá na frente da porta. E lá na frente da porta ele parava, ele tremia e chorava. Eu falei assim: pode entrar, porque aqui você é bem-vindo. Aquele jovem veio aos prantos. Na minha direção eu só abracei ele, irmão, batismo do Espírito Santo. Aí todo mundo, aquele jovem batizado, o Espírito Santo pegou, saiu andando e foi embora. Por que eu estou te chamando a atenção? Porque não importa as condições que você adentra nesse lugar, ou as situações porque você veio, muitas vezes você simplesmente veio, mas é porque muito mais de você querer ir, o Senhor ansiava que você estivesse aqui. E não importa as condições que você aqui veio, não importa as condições que aqui você chega, Jesus ama você, e o batismo do Espírito Santo é a força de Deus que nos impulsiona, que nos leva e nos faz crescer na fé, a caminhar com passos firmes na fé. Finalizo aqui com 3 olhares de Santo Agostinho. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus, nós encaramos primeiro a via purgativa. A via purgativa é esse desprender do pecado, é não querer mais o pecado, mas você reconhecer que é pecador e falar: Jesus, estou lascado, só fiz coisa errada até agora. Mas aí também tem o segundo estágio, que é o caminho da via iluminativa. Qual é o caminho da iluminativa? Imagina a luz que, conforme você vai andando, no meio da escuridão vai iluminando. Você vai passando. Hoje tem essas luzes que quando você vai com o sensor, ela já acende, né? É isso. Isso quer dizer o quê? Romper com o pecado. E conforme o seu caminhar ali, você vai vendo a luz de Cristo. E a terceira, essa é a mais desafiadora, é o nosso chamado, irmão. Viver isso. A unitiva é ser um com Ele, a ponto, se alguém te der um tapa na face, você virar o rosto e dar outra face para bater também. Aquele que é capaz de, se necessário, eu dou a vida para o meu irmão. É os 3 caminhos: purgativo, iluminativo e unitivo.
que Santo Agostinho narra, por um caminho, um processo de conversão. E aonde acontece isso? Acontece como aconteceu um dia comigo. Cheguei no grupo de oração, casamento destruído, esperança morta, desgostoso da vida, cara, como a gente se emociona ainda de lembrar com os primeiros passos. Simplesmente cheguei lá de uma bicicleta caiçara, preta, chinelo, camiseta regata, bermuda. E a única coisa que naquele lugar as pessoas faziam, punham as mãos sobre mim e falavam assim: seja batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aí o ano que vem eu estou fazendo 25 de casado, batizado no Espírito Santo. E publicamente eu digo isso, que Jesus Cristo é o Senhor na minha vida. E eu sei que haverão tempos que talvez não estão tão longe, que começaremos até mesmo a morrer pelo Senhor. Mas eu vou com o coração em paz, se necessário. Eu proclamo que Jesus é o Senhor na minha vida. E a única coisa que eu quero é que você viva, meu irmão, aquilo que Jesus me deu de graça, dar de graça para você também. Porque um dia também viveremos no convívio dos eleitos. Mas para isso, digo a você, o céu começa aqui na terra. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a salvação começa aqui. Então eu vou lutar e vou morrer lutando a ser santo, a buscar a santidade nessa terra. O que eu quero despertar no seu coração? A esperança verdadeira. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se tiver faltando amor, se você tem andado agoniado, está faltando sentir esse toque, essa é a noite. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Convido você a se levantar e já dar a mão ao seu irmão. O que nós vamos fazer orar?